Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, eu louvo ao nosso Deus, ao nosso Criador, por mais esse nosso encontro. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, igreja esta que estimula a sua fé, sem desprezar a sua inteligência. Faço, amados de Deus, esse convite para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Contamos com a sua presença. Importante, como sempre, você separar sua Bíblia, seu caderno de anotações, para tomar nota de tudo que será dito, para que você possa meditar uma vez mais. E eu peço, amado de Deus, que você anote o título da mensagem, que tem por nome: Pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Essa mensagem é para trazer desenvolvimento no campo espiritual, como também nesse agir, nesse pensar, como retribuição da parte de Deus, porque Deus é justo pelo seu esforço que você faz pensando nas coisas do alto, o serviço dos anjos acontecer em sua vida. Por pensar nas coisas do alto, você toma posse desse serviço angelical em sua vida. Essa mensagem é para desenvolver nos filhos de Deus um esforço, uma determinação de fé muito grande, como até o apóstolo Paulo, ele nos convida, nos recomenda a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, verso 12. Como também pensai nas coisas do alto, nos torna mais íntimos de Deus, porque é um exercício de fé pensar nas coisas do alto. Tanto é que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, então pensar nas coisas do alto te torna um alguém cheio de fé, como está descrito em Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pela pregação. Então, quando nós estamos pensando nas coisas do alto, nós estamos envolvidos com o ensino, com a doutrina, com o evangelho da graça. E quando assim acontece, você é um alguém cheio de fé, que não se atemoriza de más notícias, um alguém forte, inabalável. Esse é você quando pensa nas coisas do alto. Está envolvido com a palavra, com o ensino, com a palavra de consolo, de fé, de esperança. Tudo isso acontece quando estamos pensando na palavra do alto. Então, amados, quando temos essa determinação de pensar nas coisas do alto, que é a palavra, o conhecimento de Deus, você se torna íntimo de Deus, íntimo da palavra. E isso acontecendo, recebemos salvação e livramento de todos os lados. Salvação e livramento de todos os lados para aqueles que pensam nas coisas do alto. Até mesmo também porque o Evangelho diz: o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, o reino dos céus. Foram as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 11, verso 12. Esse reino dos céus é o serviço dos anjos.
verás também os anjos de Deus descendo e subindo sobre a sua vida, ou seja, trazendo respostas do seu clamor, da sua oração, do seu choro diante de Deus, porque tem momentos na vida, quando a tribulação está muito grande, forte, o choro acontece, mas a resposta também vem. E assim como aconteceu com Jesus, anjos do céu subindo e descendo sobre ele, para todos aqueles também que buscam as coisas do alto, pensa nas coisas do alto, isso acontece. E vejamos essa leitura de Jesus em João, livro histórico, capítulo 1, verso 47. Jesus, nessa evidência, tem uma conversa com Natanael. E vejamos o que Jesus diz nessa conversa. João, livro histórico, capítulo 1, verso 47. E assim diz, amados de Deus, nessa evidência. Capítulo 1, verso 47 de João. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: És um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então isso era dom de profeta do passado. Deus dava visões de acontecimentos. Então Jesus aqui diz claramente: eu te vi debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É como Jesus perguntou para os seus discípulos: Que dizes quem eu sou? Aos que perguntam. E Pedro respondeu: Eu disse que tu és o Cristo. E Jesus responde, para Pedro: Quem te revelou isso foi o Deus Pai. Porque a revelação, o entendimento, só acontece por Deus. Então Natanael teve no seu coração aqui neste momento a certeza que Jesus era o Filho de Deus, revelado pelo próprio Deus. Tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Então não é uma pergunta, ele exclamou, declarou. Ao que Jesus respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por que Jesus afirmou isso, sendo que Natanael não era um dos 12 discípulos? Porque, amados, ele era alguém temente a Deus e de bom testemunho, que pensava nas coisas do alto. Por isso que ele disse, Jesus: És aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então, mais do que ninguém, Jesus conhecia os pensamentos e o coração de todos, até dos fariseus, hipócritas, raça de víbora. Então Jesus conhecia o que se passava nos pensamentos dele, assim que também como conhecia Natanael e a todos. Alguém em quem não há dolo. Então Natanael apresentava um bom testemunho, e Jesus diz isso para ele: Você verás anjos do céu e descendo sobre o Filho do Homem. É importante, amado, ressaltar que na época de Jesus era frequente as visões, ver os anjos. Maria viu Gabriel trazer a notificação: Tu és favorecida, e de ti sairá o que hás de reinar. Zacarias também viu Gabriel no templo. Um anjo também apareceu para Paulo no naufrágio, como diz lá em Atos. Mulheres e homens viram anjos após a morte de Jesus no sepulcro, assim como também no seu nascimento. As visões eram frequentes, e só tinha essas visões pessoas que eram tementes a Deus, que pensavam em Deus, que pensavam nas coisas do alto. E essa glória teve os que temiam a Deus e pensavam nas coisas do alto. Isso claramente está descrito na Bíblia. Hoje
em graça, o chamado é viver por fé e não ver para crer. Hoje temos os anjos agindo quando as curas acontecem, são realizadas, quando as nossas orações e petições são respondidas. Nesse momento, os anjos, o serviço dos anjos ao nosso favor está acontecendo, porque a resposta tem vindo. Por isso, amado, declaro o seu coração se aplicando às coisas do alto, para que você venha não ver com seus olhos, mas sim as obras acontecendo em sua vida por intermédio dos anjos. Situações sobrenaturais acontecendo, curas sobrenaturais acontecendo, em que chega um momento que os médicos desenganam, né? Olha, para você não tem mais solução não, já foi feita uma cirurgia, 2, né? Mas aí entra Deus, entra o serviço dos anjos, trazendo a cura, trazendo a saúde para o corpo. E assim, nesse exato momento, quando isso acontece, estamos vendo os anjos agindo em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então essa glória teve os que temiam a Deus e pensavam nas coisas do alto, de ver os anjos, mas hoje em graça não precisamos ver para crer. Por isso declaro o seu coração se aplicando às coisas do alto, como também se aplicou Daniel, e foi muito amado por Deus. Isso vemos na Bíblia. Abrindo a sua Bíblia em Daniel capítulo 10, verso 10, vamos a essa leitura. Que Daniel também teve um contato com os anjos, vendo, né? O anjo Gabriel vendo, por causa do seu testemunho. Daniel capítulo 10, verso 10. E assim diz, amados de Deus, nesta evidência: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, ou seja, pensar nas coisas do alto, aplicar o coração para aprender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, amados de Deus, veja a importância do que é pensar nas coisas do alto. Quando oramos a Deus, o reconhecendo como soberano sobre as nossas vidas, reconhecendo que você precisa dele, é o que significa se humilhar. Não é como ensina nas igrejas religiosas: você tem que se humilhar, você tem que dizer que é o estrume do cavalo, do bandido, que você não é nada, que você é um verme. Isso é uma falsa humildade. Humilhar-se perante Deus é reconhecer que sem Ele nada você pode fazer. Como diz Jesus: sem mim nada podeis fazer. Isso é humilhar-se perante Deus, é reconhecê-lo como soberano em cada segundo e minuto e fôlego, segundo e minuto de fôlego da sua vida. Isso é reconhecer Deus, é humilhar-se perante Deus. Então, amados de Deus, quando isso acontece, você vê que na Bíblia mostra claramente que os anjos de Deus, assim como acontecia com Jesus, como Jesus afirmou para Natanael: verás o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso também acontece para aqueles que pensam nas coisas do alto, para aquele que está meditando, está procurando ouvir a palavra, meditar, compreender a graça de Deus, porque para compreender a graça de Deus, o Evangelho, você tem que estar atento
às palavras do alto, atento às mensagens. A graça de Deus não é a mesma coisa que é pregado nas religiões aí fora. Ela precisa de muita atenção. Ela precisa que alguém a ouça com o coração aberto, dedicado, para que Deus venha abrir o entendimento dessas pessoas, de você, talvez que esteja distante da palavra, distante do conhecimento e não compreende perfeitamente a graça. Mas se isso acontece, se você pensa nas coisas do alto, se você é dedicado, embora você não esteja compreendendo algumas coisas, por você estar meditando, envolvido, Deus vai abrindo o seu entendimento para compreender a sua graça. E, consequentemente, os serviços dos anjos já estão disponíveis ao seu favor, para te servir, para te guardar, para te proteger, não somente você, mas também os da sua casa. Como promete também o Evangelho: busca o Senhor e será salvo tu e tua casa. Por isso, amado, diante dessas verdades, eu te declaro pensando nas coisas do alto, porque o reino de Deus é tomado por esforço. A nossa natureza humana, ela luta para que não venhamos estar envolvido com a palavra, porque aquele que é envolvido com a palavra, ele recebe salvação, livramento, proteção. A carne faz tudo para te distrair, para fazer com que você fique envolvido com as coisas aqui de baixo. É leitura de um livro, de um autor, é novelas, é filmes, e apenas a sua vida é isso. É baladas, é passeios, é praia, é sítio. Deus criou todas essas coisas para os seus filhos usufruir. E isso é de fato. E nos colocou nesse mundo aqui para ver a sua grandeza e o seu poder em tudo que foi criado. E também querer o melhor para a sua vida. Mas o principal de tudo isso é a sua comunhão com a palavra. E eu te declaro, amado de Deus, você sendo sábio, te declaro pensando nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Até afirma a palavra, né? Mas isso significa a prioridade à palavra de Deus em sua vida. Porque não tem jeito. Temos filhos para cuidar, casa para cuidar, trabalho para cuidar, para se esmerar, para ser um bom funcionário na empresa. Então, precisamos também estar pensando nas coisas aqui de baixo, porque vivemos aqui embaixo. Mas a prioridade é pensar nas coisas do alto, é estar envolvido com a palavra de Deus, em nome de Jesus. E aqui eu me despeço, deixando o meu abraço para você e te agradecendo ao mesmo tempo por estar me acompanhando nessa mensagem. Mensagem essa que veio pela vontade de Deus para que você passe a pensar nas coisas do alto, na palavra, no conhecimento. E acontecendo assim, o reino de Deus está disponível ao seu favor. Resposta de Deus, serviço dos anjos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque precisamos, porque sem Ele, sem Jesus Cristo, sem Deus, nada podemos fazer. Um abraço a todos, o seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus.
que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E vem ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.